Pessoal, estou aqui no Parque do Ingá, coletando e fotografando material para as aulas práticas. O objetivo aqui é encontrar fase plasmodial de Myxomicota, o segundo grande grupo de pseudofungos que a gente viu. Então, um experimento que a gente vai fazer em aula, tá? Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Eu encontrei aqui nesse tronco, tá? Vocês podem ver ali um pequeno plasmódio amarelo de Myxomicota, bastante pequeno, bastante diminuto. Ele deve ter no máximo 1 ou 2 centímetros de comprimento. O que eu vou fazer com esse plasmódio? Eu vou coletar ele, vou levar ele até o laboratório e colocá-lo numa câmara úmida com bastante matéria orgânica. Lembrando que esse plasmódio de Myxomicota, ele vive nesse ambiente aqui, mas não fazendo decomposição, né? Ele é fagocitário, ele fagocita microestruturas como bactérias, esporos, grãos de pólen. Então ele vive nessa superfície de troncos e folhas caídas, aqui no que a gente chama de serrapilheira da floresta, e se move sobre o substrato, né? Se vocês lembrarem, a gente viu um vídeo sobre isso, tá? Então a gente vai coletar esse plasmódio, colocá-lo numa câmara úmida com bastante matéria orgânica, e a expectativa é que a cada dia ele esteja num lugar diferente, que ele se mova sobre esse substrato que a gente vai fornecer. Então, pessoal, aqui a gente vai montar uma cúpula úmida com bastante matéria orgânica. Que tipo de matéria orgânica eu coloquei aqui? Vocês podem ver, né, simulando meio que um solo de uma floresta, com galhos mortos, algumas orelhas de pau também já bastante velhas, folhas mortas, enfim, bastante matéria orgânica retirada de solo florestal. Tá? O que a gente vai fazer então? Eu vou colocar aqui nessa cúpula os materiais que foram coletados lá no Parque do Ingá. Então eu vou colocar o plasmódio que estava se transformando nas estruturas reprodutivas, nos esporóforos, tá? Eu vou colocar essas duas estruturas bem aqui no meio, essas duas partes, na verdade, bem aqui no meio, e também vou colocar o plasmódio. Deixa eu ver se eu consigo focar ele, tá? O plasmódio, o pequeno plasmódio, ele não está focando, mas o pequeno plasmódio amarelo que a gente tinha coletado lá no Parque do Ingá, tá? Esse pequeno plasmódio, então, eu vou colocar ele aqui também próximo a essa orelha de pau. Esse pequeno fragmento aqui próximo à orelha de pau. O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos fornecer bastante umidade aqui para esse microecossistema, digamos assim, tá? Vamos borrifar bastante água aqui. Deixar ele bastante úmido. Qual que é a expectativa? A expectativa tá, é que nos próximos dias esse plasmódio cresça, né? Ele vai começar a se mover aqui pelos movimentos plasmodiais, que ele cresça e que a gente consiga observar a cada dia ele em alguma porção diferente desse substrato. Eventualmente ele sobe até no vidro, né? Lembrando, ele vai fazendo fagocitose das estruturas que ele vai encontrando pelo caminho. E a expectativa é que as estruturas reprodutivas amadureçam e a gente consiga observar como que vai ser o formato final delas. Pessoal, aqui então apresento para vocês alguns slides de resultado do nosso experimento de observação do plasmódio em uma cúpula úmida. Então, aqui nesse primeiro slide vocês estão vendo o plasmódio amarelado, né? Bem claro, em diferentes partes de alguns troncos que estavam naquela câmara úmida. Então, aqui aproximadamente 5 dias de observação, aqui 7 dias de observação. Aqui é a fotografia do mesmo dia, do 7º dia. E dá para perceber aqui, né, nesse pedaço de madeira aqui, existem algumas orelhas de pau velhas. Então, lembrando, né, esse plasmódio está caminhando pelo substrato, né, caminhando entre aspas, né, ele está se movimentando através daquele movimento plasmodial de pulsação, em que os limites se expandem, retrai, e ao mesmo tempo esse plasmódio está realizando fagocitose de estruturas que estão por sobre o substrato. Bactérias, esporos, grãos de pólen, microestruturas de maneira geral que estão sendo fagocitadas. Aqui no segundo slide, de maneira muito interessante, aqui é uma auriculária, tá? Também uma orelha de pau
velha que eu coloquei dentro da cúpula, que ficou encostada no vidro e o plasmódio crescendo sobre o vidro. A foto está invertida, né, para caber melhor no slide, mas dá para ter uma ideia bem clara, né, de como que é o desenvolvimento do plasmódio. Tá? Então ele consegue se movimentar por sobre superfícies não orgânicas, desde que sobre essa superfície tenha algum tipo de matéria orgânica para ele se movimentar. Então, vidro, plástico, é possível encontrar plasmódios crescendo sobre, desde que tenha ali algum tipo de bactéria ou microestruturas, essas estruturas que a gente já falou, para ele conseguir fagocitar. Né? Então, aqui foi aproximadamente no 10º dia de observação na cúpula, eu consegui registrar o plasmódio crescendo sobre o vidro da cúpula. Tá? Muito interessante esse registro. Aqui um detalhe só do plasmódio na lupa, tá? Para a gente ter ideia melhor como que é a estrutura, né, dos limites do plasmódio. Então aqui dá para perceber que ele está sobre uma folha, né, uma folha em decomposição. Então a gente consegue perceber de maneira mais clara todo esse padrão reticulado do desenvolvimento do plasmódio por sobre a matéria orgânica. Aqui eu aproveito para mostrar para vocês, pessoal, alguns registros que eu fiz de plasmódio em ambientes naturais aqui de Maringá. Tá? Essas duas fotografias são da mesma espécie, né, que possui esse plasmódio amarelado crescendo sobre troncos em decomposição. Essas fotos foram tiradas no Horto Florestal. Tá? Nesse próximo slide aqui a gente consegue ver um detalhe daquela segunda foto do slide anterior, né? São duas fotos, mais ou menos uma composição de duas fotografias macro que eu tirei daquele plasmódio, né? Então a gente consegue perceber também de maneira bem clara o desenvolvimento do plasmódio, né? Esse padrão reticulado e os limites pelo qual ele se expande e se move por sobre o substrato. Dá para chamar atenção, né, pessoal? A gente consegue perceber pelas fotografias também que o substrato está bastante úmido, né? Esses plasmódios, quando o ambiente começa a ficar mais seco, ou eles entram na fase de resistência, que é o esclerócio, ou eles entram na fase de reprodução sexuada, que são os esporóforos, né? Do tipo esporângio, etálio, plasmodiocarpo, né, que são os tipos que a gente encontra. Então, ou eles entram na fase de resistência ou na fase de esporulação quando o ambiente está seco. Mas dá para perceber aqui, ó, que quando o ambiente está úmido, o substrato úmido, o desenvolvimento dos plasmódios é bastante acentuado. Não é difícil de encontrar na natureza. Basta a gente revisar troncos e matéria orgânica, principalmente nos ambientes florestais, que a gente consegue perceber o desenvolvimento dos plasmódios, ok? E aqui tem uma fotografia que também retirada por mim no Parque do Ingá. Não ficou muito no foco, né? Eu peço desculpa, mas dá para perceber esse plasmódio de uma cor diferente, né? De uma outra espécie de Myxomicota, não aquele plasmódio amarelado, é um plasmódio esbranquiçado, mas olha só, muito, muito denso, né? Quando eu toquei nele, ele tinha uma consistência bastante gosmenta, digamos assim. Infelizmente a foto não ficou muito no foco, né? Eu acho que eu acabei tremendo um pouco, mas dá para perceber, né? Claramente também o mesmo padrão de reticulação e desenvolvimento desse plasmódio numa folha que recém-caída, ela não estava em processo de decomposição muito avançado ainda. Então provavelmente aqui em cima dessa folha havia muita matéria orgânica para esse plasmódio se alimentar, né? Ele está bem delimitado aqui em cima da folha. Tá? Eu coletei esse plasmódio, coloquei ele na câmara úmida também, só que logo ele esporulou. Tá? Ele não seguiu o seu desenvolvimento, digamos assim, de caminhar por sobre o substrato, né? Ele formou esporóforos 2 dias depois, né? E depois eu vou mostrar para vocês o resultado da esporulação desse plasmódio que foi encontrado no Parque do Ingá, ok? Dessa maneira aqui eu mostro para vocês, né, nessa primeira parte da aula prática de Myxomicota, como que a gente
faz para observar o desenvolvimento plasmodial, em que ambientes a gente encontra principalmente esses plasmódios.